graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os amados irmãos e irmãs que me assistem e me ouvem. Esse é o programa Conectados com Cristo, um programa da igreja City K United. Todos são muito bem-vindos. Aqui quem vos fala é o pastor Jeff. Como é do conhecimento dos irmãos, nós estamos fazendo uma apresentação, uma exposição dos 5 pontos do calvinismo. Semana passada nós tratamos um pouco sobre a depravação total, a doutrina da depravação total segundo a Escritura Sagrada. E hoje nós iremos tratar do segundo ponto do calvinismo, que é o segundo ponto do entendimento bíblico da visão da soberania de Deus na salvação do seu povo. Nós iremos tratar hoje sobre a eleição incondicional. Meus irmãos, antes de ler a palavra do Senhor para ter por base deste ensinamento temático, eu quero deixar claro para os irmãos que esse assunto é um assunto amplo, um assunto onde nós podemos mergulhar na Santa Escritura e aprendermos muito e sermos consolados e edificados por esse ensinamento. Portanto, nessas quintas-feiras que nós nos reunimos aqui, o interesse é de apresentar de forma introdutória esses tópicos para que possa, sim, ser um período de degustação espiritual para a sua alma, para que você seja convocado a mergulhar, a conhecer as doutrinas da graça. Portanto, nós iremos tratar do ponto 2 da doutrina calvinista, que é a doutrina que nós acreditamos segundo a ótica bíblica, segundo a ótica de Deus, a salvação do homem, a salvação do ser humano, segundo os parâmetros bíblicos. Então, o segundo ponto é eleição incondicional. Para isso, eu quero ler um texto como referência que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, que passo a ler. Acompanhe. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua glória. Deus fala aos nossos corações através desse texto, desvenda os nossos olhos para entender a tua grandeza, o teu poder na obra da salvação e consola os nossos corações. É minha oração, Pai, em nome de Jesus. Meus irmãos, há uma grande dificuldade em entendermos o que significa a eleição incondicional. O texto que Paulo fala aos Efésios deixa bem claro todos os passos nesse projeto celestial, nessa arquitetura divina que foi criada por Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. A Santíssima Trindade, antes de todas as coisas serem criadas, eles arquitetaram o plano da salvação. E como disse Paulo, e ele enaltece a Deus, ele fala: bendito seja o Deus e Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor. O qual, no versículo 3, fala que nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aí Paulo continua dizendo: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. A doutrina da eleição incondicional tem por base essa definição bíblica que Paulo usou no versículo 3 e 4 da carta aos Efésios, capítulo 1, em Romanos, em outros textos da palavra do Senhor. Mas como eu falei no início, por se tratar de um ensinamento amplo, nós vamos nos deter apenas em transmitir algo básico para que os irmãos tenham interesse e vontade de conhecer mais sobre as doutrinas da graça. Mas olha o texto fala que ele nos escolheu
antes da fundação do mundo. Portanto, qual a conclusão que nós chegaremos, irmãos? A conclusão que nós chegaremos que esta eleição, porque se ele nos escolheu antes da fundação do mundo, significa que a base da eleição de Deus foi uma base incondicional. Não houve condições, não houve um pré-requisito celestial para que aqueles que ele escolheu entrassem no céu. Quero exemplificar. Por exemplo, Deus não viu jamais na raça humana alguém que lhe agradasse, alguém que chamasse a atenção de Deus, alguém que fosse justo de coração, alma, mente, uma alma pura. Isso não aconteceu jamais depois que Adão pecou. Todos os seus descendentes se tornaram pecadores, ou seja, inimigos de Deus. Não havia filiação. Ao contrário, Deus olhava para nós com um semblante irado, porque tínhamos pecado contra o Senhor. Portanto, como Deus vai escolher, como Deus vai eleger, baseado em condições ou requisitos que ele não encontra ou não encontrará jamais na raça humana. Por isso é que nós louvamos a Deus, porque esta eleição ela é incondicional. Tire da sua mente, do seu entendimento, achar que Deus te escolheu, se você é crente em Jesus Cristo, que Deus te escolheu porque você fala a verdade, porque você é sincero, ou porque você é uma pessoa bondosa, ou porque você é uma pessoa caridosa, ou porque você nunca matou, roubou, nunca fez nada de errado. É quase um crente você, né? Então parece que não há defeito e você muitas vezes no seu coração fala, foi por isso que Deus me escolheu. Na verdade, não há nada em nós que chamasse a atenção de Deus. Não há nada em nós que alegrou, que alegra ou que alegrará o coração do Altíssimo. Absolutamente nada. A única pessoa que o Senhor Deus falou que a alma dele tinha prazer foi no seu próprio Filho Jesus Cristo. Quando foi batizado por João o Batista, ele disse, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, nele eu tenho prazer, nele eu me alegro, nele satisfaz a minha alma. Deus está dizendo que somente em Cristo encontra prazer. Portanto, a nossa eleição não é baseada no que fizemos, porque não temos obras. Por isso que o texto que Paulo fala aos Efésios, no versículo de número 5 em diante, diz que ele nos predestinou para ele. E a doutrina da predestinação, da eleição incondicional, causa espanto por alguns motivos. Eu quero elencar pelo menos 3 motivos. Porque desde a criação, quando Adão pecou e Eva, desde a criação nós queremos ser deuses. A tentação que foi oferecida a Eva e Adão foi que se eles comessem do fruto proibido, segundo Satanás, eles seriam iguais a Deus. Ou seja, independentes, não ia prestar contas a ninguém. E quando nós ouvimos uma doutrina bíblica dessa, dizendo que Deus elege incondicionalmente, nós ficamos até mesmo chateados, tristes. Por quê? Porque eu quero escolher. Eu quero agir, eu quero fazer, eu quero me salvar. De fato, ninguém vai reconhecer isso de cara, mas muitas vezes as nossas atitudes, o nosso pensamento, o nosso proceder caminha por essa estrada de querer dizer, olha, eu consigo fazer chegar lá no céu. E você não vai conseguir jamais. Ninguém, absolutamente ninguém chegará a essa realidade futura. Absolutamente ninguém. Nem eu, nem você, nem qualquer outra pessoa na face da terra irá chegar a essa conclusão. Ou essa bênção. Porque nós somos pecadores. E não há nada que agrada o coração de Deus em nós. Se não for Cristo Jesus, nada aconteceria ou acontecerá. Portanto, esse é o primeiro ponto que faz com que as pessoas não concordem muito com a eleição incondicional. O segundo é que as pessoas são dominadas pelo orgulho. Eu, pastor,
Quer dizer que não tem nada de bom em mim? Não há nada de bom em mim, no meu coração. Meu coração é tão bom, pastor. Pastor, eu sou uma pessoa boa, pastor. O orgulho cega-nos de ver as nossas fraquezas e pecados. Por isso que Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, dizia que todo pecado tem a sua raiz no orgulho. Isso afeta, machuca, destrói o nosso orgulho. Saber que Deus, antes de tomarmos qualquer atitude, ou antes de tomarmos uma decisão futura, Ele já nos escolheu. Ele nos separou, Ele nos elegeu. Essa eleição não é baseada em nós, mas é baseada nele. O texto que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5, versículo de número... capítulo 1, versículo 5, diz que nós fomos eleitos nele, no amado, e essa eleição é gratuita. Ela é gratuitamente dada a nós, pelo favor do Eterno. Isso, em alguns corações, perturba. Por isso, o orgulho é uma das barreiras que impede de entendermos essa doutrina tão bíblica e tão verdadeira que é a doutrina da eleição incondicional. E, por fim, na mente de algumas pessoas, fala: pastor, isso aí não dá para entrar na minha cabeça, porque esse tipo de ensinamento faz Deus ser injusto. Faz Deus ser injusto, pastor. Outro entendimento errôneo, irmãos, é que nós não entendemos essa perspectiva da eleição incondicional porque nós queremos julgar, nós queremos fazer a análise da justiça divina ou da aplicação dela ou não a partir de nós mesmos. De fato, nós sempre julgaremos e teremos base de qualquer conclusão meritória a partir daquilo que nós achamos e daquilo que nós pensamos e imaginamos. Ou seja, a justiça não vem de Deus, a justiça vem de nós, da nossa análise. Por isso é que nós chegamos a essa conclusão dizendo: esse tipo de doutrina, pastor, faz Deus injusto. Porque nós analisamos da ótica humana. E para nós entendermos a justiça de Deus, seria necessário sairmos desse campo que vivemos aqui hoje na Terra, limitado, caído. A nossa capacidade de justiça foi danificada por causa do pecado, meus irmãos. Por isso nós não temos a condição de entendermos a justiça de Deus na sua total plenitude. Porque nós somos pecadores. E nós, por não entendermos, chegamos a essa conclusão que diz: Deus faz Deus injusto, pastor. Dizer que Deus vai ter uma eleição incondicional, ele elege uns e reprova outros. Isso é injusto, pastor. Meus irmãos, a justiça de Deus está acima das nossas justiças, irmãos. A própria Bíblia Sagrada diz no livro do profeta Isaías que os caminhos do Senhor estão acima dos nossos e os pensamentos do Senhor estão acima dos nossos pensamentos. Quem é justo, você ou Deus? Quem é santo, você ou Deus? Quem é verdadeiro, você ou Deus? Ele é o Senhor de todas as coisas e a Bíblia diz que ele fez tudo isso segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, segundo a retidão, segundo a equidade da sua vontade, da justiça, do seu querer. Ele elegeu não tendo base meritória. Não foi pela cor, não foi pelas condições financeiras, não foi por nada que espiritualmente tínhamos, porque de fato, como disse Paulo, nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Se hoje você pertence a Deus, se hoje você é propriedade do Senhor Jesus, se hoje verdadeiramente você que me vê e me assiste, você que me assiste e me ouve, se você hoje é crente em Jesus Cristo, Deus te escolheu baseando, sabe em quê? No amor dele. Olha só o que a Bíblia fala, que ele nos predestinou em amor. Ah, meus irmãos, por isso que Paulo fala aos Romanos que não depende de quem quer ou de quem corre, mas Deus usar a sua misericórdia. Porque como vai correr
o morto, ou como vai querer o morto. Não dá para correr, não dá para querer. A ação, o desejo, não tem como, é Deus que usa de misericórdia. Aí a pessoa pode falar, mas pastor, mas se eu quiser Deus, Deus não vai me querer não. Só o fato de você desejar a Deus é porque Ele já transformou a sua vida. Porque humanamente falando, não teríamos a capacidade por si só de escolhermos a Deus, de desejarmos o Senhor, de querermos a presença dEle. Se você está me ouvindo hoje, se você anela pelo Senhor, se você deseja o Senhor, se você quer aprender mais do Senhor, aprenda uma coisa, esse desejo não vem de você. Esse desejo é uma ação do Espírito Santo, tirando ou tirou o coração morto de pedra e colocou um coração sensível, um coração espiritual que deseja as coisas de Deus. Nós precisamos parar com isso, meus irmãos. Chega de um evangelho antropocêntrico, chega de um evangelho egocêntrico, chega de um evangelho onde se coloca o ser humano no centro das decisões, como se Deus fosse subordinado às decisões e às orações dessa pessoa. Deus não é servo de ninguém, nós é que somos servos de Deus. Chega, é Deus quem faz, é Deus quem levanta, é Deus quem derruba, é Deus quem exalta, é Deus quem humilha, é Deus que mata e é Deus que dá vida. Ele é Deus, Ele faz todas as coisas segundo a vontade dEle. Por isso é que Ele tem a autoridade de eleger, não baseado em obras, para que ninguém se glorie naquele grande dia. Para que naquele dia as pessoas não possam dizer, estou aqui pela força do meu braço, estou aqui porque eu fui um fiel dizimista, eu estou aqui porque eu fui um obreiro aprovado, eu estou aqui porque eu nunca faltei um culto na igreja, eu estou aqui porque eu dei esmolas, eu estou aqui porque eu compartilhei amor. Não! Nós só estaremos um dia diante do eterno Deus de Israel, pela misericórdia e a compaixão de Jesus Cristo, nos dando a vida eterna que Ele adquiriu por nós. Não é o que fazemos ou o que um dia faremos, mas foi por aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Por isso Ele fez. Se Ele fez, Ele pode dar a quem Ele quiser. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Não é por obras, mas é pela obra de Cristo. Ah, meus irmãos, a eleição incondicional traz essa segurança para o crente, que não fui eu, foi Ele. Ele que fez por mim. Ele que antes da fundação do mundo, antes que o universo existisse, antes de criar anjos, querubins, serafins e toda a horte celestial, antes mesmo de criar todos os seres espirituais criados, só existia Pai, Filho e Espírito Santo em perfeita harmonia, sem precisar de ninguém, sem necessitar de ninguém e sem precisar do louvor de ninguém, porque Ele é autossuficiente. Foi naquele momento, que não é um momento, mas foi um momento na eternidade, espero que os irmãos me entendam, onde essas três pessoas benditas na eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo, escreveram a história da eternidade, a história da redenção. E lá colocou o meu nome, colocou o seu nome, naquela reunião celestial. E às vezes a gente fica tão triste porque alguém não cita o nosso nome, porque alguém não lembra do nosso nome, porque alguém não manda mensagem para o nosso nome. Mas crente, você que é crente, você que verdadeiramente é crente em Jesus Cristo, o seu nome foi citado na reunião da Trindade antes que houvesse o mundo. Aleluia! Ele elege incondicionalmente porque Ele é Deus. Glória ao nome do Senhor. Alegre-se, jubile diante de Deus, enalteça o Senhor, porque antes da fundação do mundo, Ele te elegeu em Cristo Jesus, incondicionalmente, para a salvação. Glória a Deus, crente. Olha só que bênção. Olha só que bênção. Isso é o raso, irmãos. Isso é
pouca informação. Como eu falei para os irmãos, é algo basilar. Mas mergulhe nas doutrinas da graça, porque quando nós aprendemos essas questões, irmãos, isso só nos humilha, nos quebranta e nos faz dizer: obrigado, Senhor. A minha vida é tua e eu quero viver para ti. Deus, vamos orar, irmãos. Deus, muito obrigado, porque de uma forma incondicional e de uma forma tão soberana o Senhor nos escolheu. Antes que houvesse terra e céus, antes do mundo existir, o Senhor nos escolheu em Jesus Cristo. Deus, ensina-nos a dar glória ao teu nome, ensina-nos a vivermos eternamente gratos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Antes mesmo de respirarmos, o Senhor já tinha nos separado. Obrigado, Senhor Jesus. Traz conforto, consolo aos corações e que tua mão possa nos guiar segundo a tua vontade. Pai, em nome do Senhor Jesus, traz consolo aos crentes para que eles saibam que eles são amados antes mesmo da fundação do mundo. É minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos poderosamente. Na próxima semana, se o bom Deus permitir, na próxima quinta-feira, nós estaremos mais uma vez trabalhando agora o terceiro ponto do ensinamento da soberania de Deus na aplicação da salvação. O terceiro ponto do calvinismo. Quer aprender mais? Na próxima quinta-feira te espero aqui no nosso momento Conectados com Cristo. Não se esqueça, todos aqueles que estão conectados com Cristo Jesus, nosso Senhor, viverão eternamente. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.